Microfone de vocês. Ai, que saudade das minhas amiguinhas do Recife. Pessoal, assim, o Zoom vai ser gravado, porque a gente vai falar de vários processos corporais. E tem várias pessoas que não iam poder participar, então a gente vai gravar e disponibilizar. Eu subo ele no meu canal do YouTube. Então, se vocês não quiserem aparecer, né, vocês precisam fechar a câmerazinha. Mas se vocês quiserem também se mostrar, vai ser muito bacana, porque aí a gente pode interagir, eu consigo ver vocês. Se vocês tiverem dúvidas enquanto eu estiver falando, vocês podem levantar a mão. Aí embaixo tem uma partezinha para levantar a mão, porque aí a câmera vai para vocês e vocês podem falar, ou vocês podem usar o chat para se comunicar através do chat, tá bom? E considerando que se vocês se mantiverem aqui no vídeo, essa imagem é aberta, porque depois ela vai para o YouTube para a gente poder contribuir com as pessoas que não conseguiram estar presentes aqui, tá bom? E é muito bacana que vocês, se tiverem dúvidas, possam... não tem problema que me interrompa, porque aí vocês vão perguntando, porque a gente vai falar aqui de uns 8, 9 processos corporais, mais ou menos. Eu vou falar o que cada um trabalha, que é basicamente a minha programação desse mês de julho. Na verdade, a gente vai falar da primeira quinzena, porque seriam muitos, senão esse Zoom ficaria muito extenso. Então, a minha intenção é falar dos processos que a gente vai ter até o dia 13, e aí depois eu gravo um outro Zoom falando de outros processos que serão da segunda quinzena, tá? Então, em primeiro lugar, eu queria compartilhar com vocês, eu estou muito feliz, hoje eu estou inaugurando oficialmente, termino a reforma aqui do meu espaço novo. Na verdade, eu já tinha inaugurado fazendo uma troca de barras, a semana passada dei 2 cursos, 2 classes, então a gente já tinha inaugurado, mas hoje eu estou super feliz porque agora ele está energeticamente pronto para começar essa nova fase da minha vida, que eu estou muito feliz das coisas que estão acontecendo, né? E uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês, que para mim foi um grande insight, foi a forma que essas classes do mês de julho e que esses processos que eu estou trazendo aqui para vocês, a forma que eles vieram e surgiram. Eu ainda não estou 100% curada, minha voz ainda está meio fanhosa, ainda estou com questões respiratórias, eu tive um blackout, assim, acho que foi um restart de máquina mesmo, e faz uns 20 dias que eu estou tentando ficar bem, né? Tive que entrar no antibiótico, tive que entrar numa cortisona, tentei o máximo lidar só com o corpo, mas existiu uma bactéria aqui dentro que estava realmente, foi muito sofrido, né? Eu fui 3 vezes para o hospital, foi um processo bem delicado. Mas agora, depois do passado, tudo que aconteceu, eu entendi que isso foi uma atualização super dinâmica do meu corpo, né? Quando eu entendi que o corpo estava querendo me dizer alguma coisa, enquanto eu resisti ao que estava acontecendo, eu só piorei. E aí chegou um momento, até conversando com a Simone Arantes, né, que é do Axis, a gente tem um projeto de futuro junto e a gente estava falando essa semana que eu estava mal. Ela falou, Catiane, simplesmente pergunta para o teu corpo o que ele está querendo te dizer, o que ele está querendo te mostrar com isso. E aí eu fiquei nessa pergunta, só, única e exclusivamente isso, corpo, o que você está querendo me dizer com isso? E foi muito incrível que eu fui fazendo downloads de várias situações e consciências em relação aos processos corporais. E aí eu comecei a entender, né, falta ventilação, falta oxigenação. E aí eu ia recebendo aquela awareness de consciência, porque eu escuto como se fosse uma voz. Você vai falar, essa voz é feminina, é masculina? Ela é híbrida, é como se fosse uma voz energética mesmo, né? Não tem gênero, mas tem um senso de saber.
E aí eu começava a procurar na apostila sobre ventilação. E aí eu achei um processo que era a restauração da hiperventilação. E eu, uau, faz 2 anos que eu estudo essa apostila, que eu leio essa apostila de frente para trás, e eu nunca tinha visto o processo da restauração da hiperventilação. Talvez até já tenha feito esse processo, porque eu fiz 3 cursos de 3 dias de corpos, né? E eu não me lembro, mas não tinha ficado, eu não tinha acessado esse espaço. Aí, tá, continuei na pergunta, corpo, o que você está querendo me dizer? O que você está querendo me dizer? E aí vinha infestação dos demônios, e eu achando que era um processo de entidades para rodar. E aí rodei processo de entidade e continuava, infestação dos demônios. E eu falei, não, fui lá, olhei na apostila. E aí tem o processo de infestação de demônios nos órgãos. E assim foi sucessivamente, pessoal, todos os processos que eu atualizei para dar como workshops esse mês. E era curioso porque a Renata estava fazendo a minha agenda e aí ela me mandava a agenda para provar e eu falava, Renata, mudou tudo, não vai ser mais isso. Tem processo novo e eu vou fazer esses processos novos. E a gente mudou até ontem, né? A agenda está pronta há mais ou menos uns 3 dias e até ontem a gente foi mudando porque eu continuei nas perguntas do que o meu corpo está querendo me dizer com isso. E acabaram vindo processos que são absolutamente mágicos. Então, o que eu quero dizer para vocês com isso? Que tudo está exatamente como tem que estar, pessoal. Esse meu processo do corpo ter parado, de ter tido uma falência geral do corpo, no sentido de entrar no caos total, foi o meu princípio criativo no sentido do que cria mais e do que contribui mais, né? E isso só reforça para mim essa consciência de dizer para vocês que tudo que eu vou trazer para vocês em termos de contribuição nessa minha jornada do Axis vai ser em relação ao que vocês podem criar mais. Vai ser em relação ao que é a possibilidade de criar alguma coisa completamente diferente nessa realidade. Né? Porque eu acho que Axis ele é mágico porque ele te traz milhões de ferramentas onde você pode destruir, descriar aquilo que não funciona, onde você pode transformar aquilo que não está legal e que você sabe que você pode mudar em alguma outra coisa. Mas mais do que isso, a Axis te dá uma possibilidade, uma abertura, se você baixar todas as suas resistências e todas as suas barreiras, de simplesmente se colocar no fluxo e deixar se levar por ele. E aí aquilo que aparentemente a nossa mente julga e classifica dizendo, agora fudeu, porque agora eu tô doente, agora eu tô isso e aquilo, e aí entra num trauma e no drama, você tem a possibilidade de ir para esse trauma e para esse drama, mas você tem a possibilidade de pegar aquilo que aparentemente é uma coisa bad, é uma coisa ruim, e entender que aquilo pode ser a grande porta para que você possa fazer ser o que você não acessou ainda, para que você possa acessar uma energia que está disponível ali até em função da dor, até em função da doença, até em função da falência, né? E isso, quando a gente vai para o entendimento do que é o caos, é o caos total. Né? É a tela branca, onde não tem informação nenhuma e que a gente acha que caiu, foi na verdade um vazio muito grande. Mas é quando de fato você tem o livro em branco que você pode a partir dali escrever e criar qualquer coisa nova. E isso me fez trazer um entendimento até do processo do Gary Douglas, né? Com essa herpes zoster que ele criou. Hoje a gente vê que isso é uma criação, né? Então, uma semana antes de eu ir para a Malásia, que eu estava, óbvio, a gente cria projeções expectativas, por mais que a gente não queira, né? Sobre tudo que a gente faz. Então, eu tinha uma expectativa enorme de encontrar o Gary pessoalmente, eu sabia que era ele e o Dan que iam ministrar a classe dos 7 dias, a escolha da Malásia foi justamente porque os dois estariam juntos. E aí, uma semana antes, a gente estava embarcando, basicamente. Eram 4 dias antes, né? Sei lá, 5 dias. Veio um e-mail comunicando que seria a primeira classe que o Dan
Dr. Dent faria sozinho, porque o Gary estava com o seu corpo ainda sem condições de viajar em função da herpes zoster, né? E ali eu falei, uau, né? Como assim ele não vai estar? E como, né? Um corpo como o do Gary Douglas, né? Que é nossa grande inspiração, é o grande canalizador de toda essa mágica de Axis que a gente tem, pode ser cometido por uma doença que o impeça de viajar. E aí, chegando lá, foi tão mágico e tão incrível, porque o Dr. Dan trouxe várias consciências que vieram para além dessa questão do Gary, né? Então, começou a se falar de uma realidade, de uma consciência, de um mundo holográfico, de processos corporais, onde a gente roda através da cerebrocracia e outras frequências numéricas e outras possibilidades, ferramentas poderosas de destravamento no nível do mundo holográfico, que é a chave e o cadeado, e assim, um mundo novo se descortinou dentro do Axis, que já era absolutamente disruptivo, que traz para a gente diariamente ferramentas totalmente disruptivas e novas, né? Então, quando a gente verifica que não existe limite, o céu não é o limite, né? Não existe o limite. As possibilidades que o Axis traz são infinitas, de movimento constante, movimento infinito, imparável, criação imparável o tempo inteiro. E quando a gente imagina que já existe um máximo, a gente é surpreendido por um além do máximo, que nada mais é do que a gente acessar a possibilidade da realidade, da não realidade, né? Daquilo que a gente não define, daquilo que a gente não conclui, que a gente não significa, né? Eu fiz agora, no feriado, mais um curso de 3 dias de corpos, que eu precisava fazer com pré-requisito para o maestro, eu tinha que atualizar porque o meu estava vencido, e lá falou-se muito desse novo momento do Axis, do que mais a gente tem, além daquilo que a gente já tinha. Então, é quando a gente vai para esse fluxo que ele é interminável, né? E uma das coisas que o Márcio Dias Lopes, que foi com quem eu fiz, trouxe muito, embora eu já tivesse ouvido isso em diversos cursos, foi agora que eu tinha espaço para entender, né? Que ele falou tudo aquilo que a gente sublinha, tudo aquilo que a gente coloca foco e põe a lente de aumento, é aquilo que nos controla. Olha que coisa interessante isso, né? Porque a gente tem essa característica de, isso aqui é mais relevante dentro dessa história. E aí eu faço o foco e coloco aquilo grande. A hora que eu faço isso, eu faço aquilo maior do que eu e aquilo começa a me controlar. Então, isso para mim foi um insight mega blaster que me permitiu trazer uma consciência muito maior para tudo isso que a gente vai falar aqui agora. E eu queria compartilhar com vocês, porque a gente faz isso o tempo inteiro na nossa vida, achando que isso é uma forma da gente trazer destaque para aquilo que a gente quer priorizar. Então, será que o ser infinito tem a necessidade de destacar ou priorizar alguma coisa? Isso não seria uma forma de te controlar e te tirar desse fluxo infinito, onde você pode ser seguida pela energia, no sentido daquilo que ela pode criar mais para você? Então, é a forma de você tirar totalmente a sua mente do caminho e poder estar a serviço daquilo que vai criar mais para você. E isso não tem forma, não tem estrutura, não tem linearidade, né? Então, começando aqui, pessoal, o primeiro processo corporal que a gente vai ter agora, que vai ser no dia 7, ele é o raiz quadrada de -1. Eu não sei quem aqui conhece, é um processo que já está na apostila desde os primórdios, é um dos primeiros processos. Ele se mantém, eu acho que na apostila nova, mas eu nunca tinha dado esse processo e ele foi um dos processos que eu fiz o download nesse processo do meu corpo que ele parou. Por quê? Tati, Oi. eu vou te interromper um pouquinho. Dia 5, tá? Dia 5? Isso. Eu falei que dia? 7. Não, é 5/7. Eu me atrapalhei aqui. Então, ele vai ser das 9h30 a 1h30. O que é esse processo? Ele permite o corpo superar
todas as doenças que são doenças consideradas da raça humana. Então, são aquelas doenças do dia a dia, da qual eu fui acometida, porque tudo isso começou com uma gripe que virou uma sinusite, mas quando eu tive o primeiro diagnóstico, eu saí do hospital com o remédio da H1N1, que eu acabei tomando e meu corpo botou para fora e me desencadeou um problema de estômago, né? Porque eu tomei um remédio super forte e eu não estava com H1N1. E o primeiro processo foi esse, raiz quadrada de -1. E quando eu fui entender o que ele é, na verdade, a raiz quadrada de -1, ela não existe. Ela é um número imaginário. Então, ela é criada por nós. Na verdade, ela existe como um lugar que a gente esconde coisas no nosso corpo. Então, esse processo ele vai atuar de uma maneira extremamente dinâmica em tudo aquilo que a gente cria imaginariamente e que cria a doença, que é a doença do dia a dia no nosso corpo, que eles chamam aqui na apostila, no material de referência, como as doenças da raça humana, que é resfriado, gripe, insônia, artrite, dor nas articulações, sinusite, quadros de doenças respiratórias, que é exatamente o que aconteceu comigo, e todas as doenças do dia a dia que a gente fica manifestando no nosso campo energético, na nossa vida e no nosso corpo, como forma de justificar o mau funcionamento de qualquer coisa que não esteja funcionando bem no nosso corpo. Então, olha como a nossa mente é insana, né? Ela é capaz de criar um lugar imaginário que não existe para esconder a doença que a gente justifica para mimetizar aquilo que o nosso corpo não funciona bem, tá? Então, é isso que faz o processo da raiz quadrada de -1. Então, ele é um processo corporal, obviamente, como todos os processos corporais, ele demanda que seja feito presencial, né? A gente tem um único processo, que é a saída pela esquerda do cenário, que dá para fazer à distância, porque ele tem um processo verbal que o acompanha. Então, no curso de barras, a gente ensina, é um curso que a gente aprende o saída pela esquerda. Então, raiz quadrada de -1 é com a imposição de mãos, e o objetivo é para essas doenças que estão relacionadas com a insônia. As pessoas sofrem hoje muito com insônia, né? Eu vi domingo no Fantástico uma matéria que cada vez mais as pessoas estão tomando remédio para dormir inadvertidamente, e isso vai causar demência nelas com a faixa dos seus entre 40 e 50 anos, tomando esses remédios para dormir, elas trarão para sua vida um Alzheimer, um Parkinson ou níveis de demência diferentes, porque o remédio ele vai mobilizando e exterminando o processo de memória do corpo. Então, como seria, né, ter um processo como a raiz quadrada de -1 para lidar com a insônia, que é uma doença, uma anomalia, vamos chamar assim, uma forma do corpo não funcionar bem, que a gente cria a partir de um espaço imaginário, que é a raiz quadrada de -1, tá? No dia 5 ainda à tarde, a gente vai ter a cromática do tempo. Eu dei esse workshop agora em Recife, a pedido, né, de uma pessoa que demandou, ele nem estava na minha lista, e foi um grande presente, porque é um workshop que vai trabalhar, em primeiro lugar, a cromática do tempo está relacionada com a cromoterapia, né? Então, hoje, muitas clínicas de estética, muitas clínicas especializadas fazem tratamento de luz pulsada, com laser, com cromoterapia para rejuvenescimento, que funciona super bem, para alteração. Ele trabalha a gama de cores, então ele trabalha inclusive manchas e coloração de pele, além do rejuvenescimento, e acaba trazendo efeito positivo também em tratamentos que têm relação com tudo que está relacionado ao DNA. Às vezes a gente tem alguns pontos de vista e crenças de que a gente vai manter pela nossa árvore genealógica, vai trazer pelos nossos pais. Então, se o meu pai tinha um problema de esquizofrenia ou de Parkinson, teoricamente existe nessa realidade a crença de que eu tenho geneticamente a possibilidade de desenvolver essas doenças também. Esse é um processo que elimina e corta qualquer ligação de DNA. Então, a gente elimina e radica isso
no corpo, né? Tanto que o nome do processo é fonte de campo de eliminação e erradicação da cromática do tempo. Então, a gente elimina e erradica do corpo, dissipa, tira simplesmente tudo que está relacionado a fatores de DNA. E esse é um processo hoje aplicado para esquizofrenia, bipolaridade, Parkinson, Alzheimer, pessoas borderline, pessoas ciclotímicas, que são aspectos da bipolaridade, e demais doenças que a gente chama, né, doenças modernas do campo mental, que é aquilo que a medicina tradicional hoje vai chamar como doença autoimune, porque ela não consegue identificar o que é. Vai chamar de outros tipos de doenças, enfim, porque ela não consegue lidar e ela não sabe como resolver, né? Então viram as doenças dos tempos modernos que não tem cura, mas que este processo da cromática do tempo, ele é extremamente recomendado. E ele traz realmente a possibilidade de liberar isso do nosso corpo, trazendo a cura para esse corpo, sem utilização de remédio, gente. E assim, eu tenho hoje muita honra de dizer o quanto os processos corporais são potentes, porque eu tenho casos clínicos, eu estudo esses processos. Hoje, 80% dos meus pacientes, eles são de processo corporal, e eu tenho os casos clínicos fotografados, com depoimentos, fotos do antes e do depois, com número de sessões que foram feitas, e eu, assim, é tudo constatado, é tudo comprovado, né? Eu tenho depoimento das pessoas que comprovam a mudança que acontece em 4 sessões, 5 sessões, 8 sessões. Quer dizer, é muito mais rápido, inclusive, do que um tratamento com antibiótico, que é o que eu estou fazendo. Eu tenho que tomar 14 dias de antibiótico, eu ainda estou no 6º dia. Então, assim, nenhum tratamento é tão rápido e tão ágil como os processos corporais. Então, isso que eu falei é a cromática do tempo. Tem alguma coisa no chat aqui, Rê? Tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida até agora do que a gente falou? Não, eu tô só tentando falar com a Maristela porque ela falou que tá sem áudio, mas deve ser problema do computador dela, porque o áudio tá para todo mundo, né? Todo mundo tá me ouvindo bem aqui. Pessoal, e a Ana Paula que tá já avisando que ela vai fazer o raiz quadrada de -1. Ah, tá. E porque tô meio corridinha, hoje eu tô aqui no consultório e o estacionamento fecha 10h30, então 10h15 eu tenho que apagar a câmera aqui para ir embora, pessoal, senão meu carro vai ficar preso aí embaixo. Então eu vou dar uma aceleradinha, mas se vocês tiverem dúvida, vocês vão me interrompendo aqui, tá? Tem aqui da Marinela, não sei se é uma afirmação ou é uma pergunta. Cromática do tempo cura doenças autoimunes? A cromática do tempo, ela vai trabalhar na imunidade, sim. E tem uma gama de doenças que eles falam da autoimune que ela vai trabalhar. A cromática, a gente trabalha o sistema autoimune, né? É que tem outros processos que vão trabalhar no sistema autoimune também. Então, não daria para dizer que a cromática é específica para doenças autoimunes, porque tem outros também que são extremamente eficientes, mas ela também vai trabalhar, porque ela trabalha nos mesmos pontos, né? De alguma maneira a gente trabalha os mesmos pontos, então ela fortalece também o sistema autoimune, tá? Então o próximo que a gente vai falar é a Sectioners. A Sectioners é uma das classes mais potentes que eu tenho. Quando eu digo potente, é porque ela atrai um número muito grande de pessoas, né? Então são classes de 10, 20, eu já cheguei a dar quase para 30 pessoas essa classe. Por quê? Eu uso todo o material de referência que a gente tem, né? Porque assim, eu fiz uma mescla para poder potencializar essa classe. Então eu peguei tudo que a gente tem de teórico do material de referência do Axis para entender os 6 aspectos da sexualidade que envolvem as Sectioners. E aí eu compus, junto com isso, 3 exercícios energéticos, que 2 deles são do Right Voice for You, que é uma classe especial, que trabalha a maneira que a gente se projeta no mundo e que a gente se comunica. Então eu trago esses 3 exercícios energéticos, né? Sendo que 2
são dessa classe, do Right Voice. E são muito potentes, né? Em um deles está a possibilidade da gente ligar o nosso corpo e fazer um engajamento com as moléculas. O outro é um exercício para você atrair e seduzir aquilo que você quer. E o outro é um exercício energético de Sectionist, que é para você energeticamente liberar qualquer tipo de abuso que você tenha sofrido. Não só o abuso sexual, mas o abuso, abuso não é só o sexual, né? Alguém que faça assédio moral com você é uma forma de abuso. Às vezes a gente sofre abuso com os nossos pais no sentido de os pais obrigarem você, por exemplo, a seguir uma carreira acadêmica que você não quer. Isso é um baita de um abuso. Ele não é necessariamente relacionado ao sexo, mas ele é um abuso que fica trancado no teu corpo. Então, o terceiro exercício energético que a gente faz nessa classe é para liberar o abuso que a gente tenha sofrido de todas as ordens, de qualquer ordem que esteja trancado no corpo. E aí a gente tem o processo da atração magnética, que é um processo corporal e que é da apostila de corpos e que trabalha duas energias muito importantes, que é você deixar de reproduzir a atração magnética daquelas pessoas que não criam mais para você e que não nutrem o seu corpo, né? E que não é só também o cônjuge ou o companheiro ou a companheira ou a cara metade, mas é qualquer pessoa que não nutre o seu corpo. E também aquelas pessoas que falam, eu tenho o dedo podre, né? Todos os meus namorados, as minhas namoradas, são todas complicadas, ou é gente que tá mais fudido que eu, ou é gente que não trabalha, desempregado, que não tem dinheiro, né? Eu só atraio gente assim. Não é que as pessoas vem até você assim. Realmente é você que tem uma atração magnética que atrai isso para o teu campo. É você que está manifestando isso. Então, esse processo, ele, numa primeira instância, ele libera essa atração magnética, ele tira esse padrão do teu corpo e, em seguida, ele restaura uma energia generativa para que você atraia pessoas que possam viver do teu lado como verdadeira comunhão. E não como alguma coisa que não nutra você. E isso acontece tanto do ponto de vista de pessoas que você vai atrair para se relacionar, como relacionamentos interpessoais. Família, amigo, profissional, tudo. Você restaura essa energia no teu campo. Então, o que a Sectionist faz, além de trabalhar todos os aspectos sexuais e que envolvem todas as áreas da sua vida? Ela destrava o teu fluxo de receber. E aí, receber é receber irrestritamente tudo. É receber os pequenos presentes, os grandes presentes, as grandes heranças e todas as possibilidades de fluxo que a gente tem para realizar o que a gente quiser. Em termos de honra e abundância. Tudo. É pedir e receber. É você ser, na sua capacidade máxima, a tua potência de receber absolutamente tudo. É ausência de barreira e é entrar em total permissão do fluxo de receber. É ser a lei do universo, peça e receberá, tá? É isso que a Sectionist vai, no final das contas, passando a régua de tudo que vai trabalhar, o que ela vai gerar na sua vida, a tua possibilidade irrestrita de receber. Aí no dia 7 à tarde, a gente vai falar de raiva. A gente vai fazer o processo da erradicação e liberação da raiva, tá? Quem não sente raiva? Quem já não sentiu raiva? Né? Quem não tem esse sentimento na vida em relação a qualquer frustração? Às vezes nem é a raiva da agressividade, mas é quando as coisas não acontecem do jeito que você quer, vem aquele sentimento de frustração e aí vem aquela irritação. Isso é raiva, né? E aí, o que é a raiva? A raiva é a potência, só que mal identificada. Então, se não é potência, é raiva, né? E raiva não é um sentimento que a gente consegue gerenciar na vida.
Não dá para administrar a raiva. Passar um lustrezinho, uma maquiagenzinha, colocar no tripé ali e falar, fica aí, raiva, que tá tudo bem. Porque a hora que você tem o sentimento da raiva dentro de você, ou ela vai vir de uma forma potente na agressividade, né? Ou então ela vai te fazer vestir o terninho de Gimli. O que é o terninho de Gimli? Todo mundo sabe aqui o que é o terno de Gimli? É aquele disfarce que a gente coloca, é aquela máscara que a gente coloca, né? É uma forma de disfarçar a raiva e aí ela vai se manifestar como uma gama de sentimentos de baixa harmônica, né? Vergonha, culpa, acusação, cinismo, ironia, vingança, agressividade. Só bosta que não cria porra nenhuma na vida, né? O que você faz com isso? É a hora que você vai lá, mergulha na piscina de cocô e começa a nadar de boca aberta, ó. E aí você começa a comer merda, né? Por quê? Porque você tá com raiva. Em vez de você pegar essa puta potência que é a raiva e canalizar naquilo que você tem de melhor, naquilo que você pode fazer para virar o jogo, naquilo que você pode fazer para de fato criar alguma coisa potente na tua vida. E aí o que você faz? Bota o terninho de Gimli lá, faz uma mistureba desses sentimentos todos que eu repeti aqui, que eu falei, todos que são todos de baixíssima harmônica. E aí você vai desdobrar na tua vida a grande merda que você tá, né? Que é pensamento obsessivo, pensamento compulsivo, pensamento viciante. Se você tem algum vício, ou alguma compulsão, ou algum pensamento que não permite que você saia desse espiral de Arquimedes, você está sendo movido pela raiva. E sendo movido pela raiva, você está usando toda a potência que o teu corpo tem para te levar para a piscina de merda. Então, tem como administrar isso? Não. Tem como gerenciar isso? Não. Você tem que eliminar isso do teu corpo. E esse processo vai fazer com que você elimine a essência da raiva no teu corpo, transformando em potência, tá? E aí, a gente tem ali junto uma parte que eu uso também, que eu trabalho com o material de referência do Axis, aonde eu dou ferramentas e rodo processos. Isso da parte teórica, não é só o processo corporal em si, mas é um trabalho que eu faço com vocês de rodar processos verbais para que vocês consigam se acessar, na verdade, para que vocês consigam acessar esse espaço da consciência de transformar isso em potência na vida de vocês, tá? Então, assim como na Sectioners eu otimizo, eu junto duas coisas, eu tenho o Escolhas e Possibilidades, eu sou CFNW, e isso me dá a possibilidade de trabalhar processos verbais e temas para transformar isso com vocês, além daquilo que a gente vai trabalhar no corpo, no nível de consciência de vocês, para vocês saberem o que vocês estão fazendo e para vocês colocarem isso no dia a dia de vocês em consciência, tá? Então, a gente vai trabalhar dessas duas formas. Aí, no dia 8, de dia 8 a 11, eu vou fazer um online com vocês. São 4 dias, que também está dentro da minha classificação de CFMW. A gente vai fazer 1 hora por dia e aí vai ser online, porque aí o Brasil todo pode participar. E eu vou utilizar nesse online as ferramentas mais atuais que o Axis tem, né? Que foram ferramentas passadas para mim nos 7 dias, para gente que estava nos 7 dias da Malásia, e agora no 3 dias de Corpus, que eu fiz com o Márcio, várias ferramentas mágicas, potentes, fodásticas, de antivírus para anticonsciência, tá? Então, a minha intenção, o que eu formatei? A gente vai ter 1 hora por dia, eu tenho que cumprir isso, porque eu tenho 4 horas para falar com vocês, e eu dividi isso em 4 dias, e eu quero seguir a energia, eu quero fazer alguma coisa muito parecida do que eu fiz nos 7 dias, porque as pessoas que fizeram me deram feedbacks muito positivos, então eu não fechei nada, eu não fiz pauta para seguir, né? Eu fiz um primeiro tema e aí eu abria e vocês interagindo comigo geravam energia para facilitação. E eu acho que isso vai criar mais pra gente.
Então, a minha ideia é, óbvio que eu tenho uma espinha dorsal, eu quero trazer cerebrocracia, eu quero trazer chave cadeado, eu quero trazer algumas ferramentas que são novas e que já estão vindo com a consciência do mundo holográfico, que eu acho que é o grande momento do Axis, esse que a gente está vivendo, né? Que foi assim que eu abri essa live, da gente se surpreender, universo, quais as surpresas mágicas que a gente pode acessar aqui. Ficou muito claro para mim que algumas coisas como o mundo holográfico ainda estão sendo estudadas, né? O Gary está recebendo e o Dr. Dan também, eles discutem muito isso e eles trazem. A gente já está em frequências novas numéricas, que é a 20 e a 24, e que são novas e que estão vindo realmente para expandir essa consciência deste momento, porque o que a gente tem hoje no planeta é uma realidade de que já existem mais de 10 milhões de pessoas que estão vibrando numa nova consciência. E isso traz uma velocidade muito maior para a evolução do planeta Terra. Mas ainda tem uma realidade tech também muito verossímil. Então, isso cria, né, ainda dicotomia e ainda cria polaridade. E isso impede que o planeta consiga expandir. Então, a gente ainda tem uma densidade e uma solidez. Então, estes processos novos, a mutação holográfica e a consciência da chave do cadeado, elas começam a liberar e desbloquear o nosso corpo num nível onde a gente consegue, através da mutação holográfica, auxiliar o planeta nesse processo de evolução. Então, olha que coisa mágica, que coisa linda! E a gente já está acessando essa consciência. Então, eu quero ser essa contribuição para vocês. Por que não? O que mais é possível para que a gente possa acessar e destravar isso. Então, o objetivo do antivírus da anticonsciência nesse online é basicamente trabalhar dessa forma com vocês, tá? Tati, antes de você entrar nesse outro assunto, a Fátima tinha feito uma pergunta aqui sobre enxaqueca. Tá. Se tem processo para enxaqueca, o que ela quer saber? Não sei. Fátima, você pode postar novamente aqui, por favor? Tá. Enxaqueca, pessoal, a gente tem processos para enxaqueca. Tem um processo que na verdade, ele foi feito no COP da Costa Rica. Eu vi o Dan fazer agora no SOP no Brasil, quando ele teve. Mas existem várias... como que eu vou dizer isso? Várias consciências sobre enxaqueca, né? Existe até processo de entidade, né? A entidade inculcada é uma entidade que gera, né, em alguma instância, enxaqueca, né, em algumas pessoas. Pessoas que são portais, ou pessoas que têm como ambulantes entidades inculcadas, são pessoas muito propensas a terem quadros bem crônicos de enxaqueca. Então, a gente pode fazer uma facilitação com entidades, principalmente a facilitação da entidade inculcada. Quem fez o curso de entidades pode anotar aí para estudar e para ver, porque essa é uma entidade que às vezes você roda um processo de entidade inculcada e a enxaqueca pode ir embora. Mas a enxaqueca tem um quadro que está relacionado à falta de confiança. Né? Pessoas que não confiam em si mesmo, pessoas que não confiam no mundo, pessoas que acreditam que a realidade é menor do que ela são pessoas muito propensas a serem enxaquecosas e a terem quadros de enxaqueca, né? O processo da cromática do tempo é um processo muito bacana para enxaqueca, quando ele entra na questão do espectro da cromática, né? Da gama de cores. Ele pode ser um processo que colabore com a enxaqueca. Esse outro processo que está relacionado à falta de confiança e de pessoas que acreditam que a realidade é menor do que ela foi um processo que o Dan fez no SOP, por exemplo, com uma moça que estava os 4 dias com enxaqueca, e aí você tem que se soltar. Você se solta no facilitador e o facilitador vai te segurar, mas para a pessoa conseguir liberar, ela tem que baixar todas as barreiras e se soltar.
Nem todas conseguem, tá? E aí esse processo é rodado dessa forma e aí ele tem que ser presencial também. Ele não tá na apostila de corpus normal do curso, mas ele tá no material de referência. E também ele tem essa vertente que a gente pode tentar, para quem não tem processos corporais, mas tem curso de entidade, de repente rodar a entidade inculcada, isso pode trazer algum efeito, tá? E aí perguntar para o corpo, às vezes pode ter algum outro processo que o corpo requeira e que trabalhe para enxaqueca, tá bom? Então eu vou seguir aqui adiante, a gente tá, são 20 para as 10. O próximo processo que a gente vai fazer, que vai ser no dia 11/7, das 9h30 às 1h30, é o RIPEDs posicionais. É um processo que saiu da apostila nova de corpos, eu não entendo muito porque ele saiu. Para mim, ele é um dos processos mais incríveis e mágicos do Axis. E eu vou continuar dando porque ele está no meu dossiê, ele está no meu cardápio, então eu posso dar este curso. Eu sei que ele já não está no de muitos facilitadores, mas como pode melhorar? E o que são RIPEDs posicionais? O RIPEDs, a sigla RIPEDs, ela representa 5 áreas da nossa vida que a gente bloqueia quando a gente tem qualquer ponto de vista. Por isso que, para mim, é o processo que todo ser humano que pretende só humanoide, tem que rodar. E se você tem esse processo, você se auto-aplica e você nunca vai criar dor nenhuma no teu corpo. Porque cada ponto de vista fixo que você adota, seja ele qualquer ponto de vista, pode ser sobre qualquer coisa, é um nível de consciência que você desconecta do teu ser. Olha que foda que é isso, gente. Porque a gente faz isso o tempo inteiro, várias vezes por dia. Então imagina que o teu corpo é um curto-circuito perfeito, brilhante, pronto para operar na máxima potência, e cada ponto de vista que você adota, pum, é um nível de consciência, é um curto-circuito que você dá nesse circuito interno perfeito, maravilhoso, que você foi presenteado e que você fode com cada ponto de vista de qualquer assunto, tá? Como eu faço para não fazer isso? Viva 100% do teu tempo no interessante ponto de vista. E aquilo que você já cagou, você vai lá e aplica esse processo para diluir e para dissolver esse nó. Porque cada ponto de vista fixo que você adota, você bloqueia 5 áreas da sua vida. Então, tem um ponto de vista, criou um ponto de referência, criou alguma coisa que você definiu, você cria obstáculo, incapacitação, que é o H, a entropia, que é o E, a paralisia, que é o P, a atrofia, que é o D, isso traduzido para o inglês, né? E a destruição, que é o S. Tá? Então, RIPEDs são essas 5 siglas relacionadas aos 5 bloqueios que você faz no seu corpo e que você cria a dor e a doença e simplesmente é a morte energética que você se dá de presente nessa realidade. Então, ele é importante? É, para caralho. Ele é mega importante. Se você se auto-aplicar o RIPEDs posicionais, você não vai se parar. Você não vai parar a sua energia, você não vai criar doença para você e você não vai chegar nos níveis mais avançados de doença que você cria e que a gente cria o tempo inteiro no corpo, beleza? Então vamos agora para a restauração da hiperventilação. Esse foi o processo que eu fiz o download, que eu baixei quando meu corpo parou e eu fiquei nas perguntas. Foram 3 dias de perguntas e não vinha nada. Aí, quando eu abri a apostila, porque via hiperventilação, 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 e eu vi que tinha um processo, que é esse. O nome do processo é Restauração da Hiperventilação. Ele vai ser no dia 11, das 15 às 19. E ele faz o quê? Ele restaura a capacidade humanoide de receber mais oxigênio do que o normal para os humanos. Então, se você ainda está humano e quer ficar mais humanoide, porque nós que estamos aqui, todos nós já somos humanoides, né?
Se a gente fosse só 100% humano, a gente não estaria aqui porque a gente ia achar tudo isso muito esquisito e a gente ia achar que tudo isso é uma grande bobagem, que tudo isso é uma grande loucura e a gente estaria ainda 100% humano. Então, se vocês já estão aqui, é porque alguma capacidade humanoide vocês já desenvolveram dentro de vocês. Mas como seria ter mais oxigênio e poder estar aberto para receber essa hiperventilação, sendo a potencialidade máxima humanoide que a gente pode ser, né? Então, o que é ventilação normal para um humanoide é uma hiperventilação para um humano. E é isso que esse processo vai trazer, né? Então, é um processo mega power que traz oxigenação no nível máximo para o seu corpo. Tá? É isso que ele faz. Então, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a tua imunidade, ele vai facilitar o processo de acessar mais espaço por causa da oxigenação que ele dá. Então, assim, é o processo que eu tenho me aplicado desde que eu descobri na apostila, e foi quando eu comecei a permitir que o antibiótico que eu estou tomando pudesse estar fazendo mais efeito. Em 3 dias, eu fui de um espaço para o outro. Sendo que eu precisaria ali de 7 dias mais ou menos para o antibiótico começar a fazer o efeito. Tanto que no final de semana a minha médica falou, você não pode dar classe, você vai ficar dormindo. Eu falei, eu não tenho como não dar classe. A classe já tem 8 alunos, já está tudo pago, eu não tenho como, até porque eu preciso pagar meu aluguel, acabei de mudar, tenho um monte de gasto, fiquei 2 semanas sem trabalhar, sou autônoma, eu preciso fazer esse dinheiro, eu vou dar a classe. E aí eu fiquei durante uma noite, sei lá, durante umas 4 horas mais ou menos da noite, eu fiz esse processo da restauração da hiperventilação. E o sábado eu estava 100% em pé para dar classe. Então, é incrível. Ele traz mais espaço mesmo, né? A gente pode experimentar essa questão do espaço. Alguma pergunta, Rê? Não. Tá. Eu tô colocando aqui aos poucos os links, mas depois esses links também vão ser... Acho que todo mundo já deve ter visto, eu vou colocando nos grupos, tá? Tá bom. Aí a gente vai falar de um outro processo que foi o que eu falei para vocês no começo da live também, que ele vinha, né? Infestação de demônio. E foi punk isso, porque eu achei que... É tão louco, né? Porque a gente vai pro mental. Quando começou a vir a infestação do demônio, que eu não tinha ideia que isso era um processo, eu achava... Olha que louco que é a mente, né? Eu achava que era o que tinha acontecido, eu tinha ficado doente porque tinha sido uma praga, uma macumba, sei lá, do espaço do que eu saí do espaço numa situação em que eu baixei a claquete e falei, vou embora. Em 4 dias eu fiz a escolha, achei aqui, mudei. E eu achei que tivesse sido, até comentei com a filha, Renata, será que não foi uma macumba que o dono daquele espaço fez? Olha que coisa louca, né? Porque vinha infestação de demônio, que caralho é esse? Né? E aí, não, era um processo corporal. E que chama eliminação e erradicação de infestação de demônio nos órgãos e restauração das possibilidades indutoras de vida. E aí eu fui ver o que era esse processo, né? E esse processo, ele libera e regenera todos os órgãos que a gente tem, porque, na verdade, o que a gente faz? Todo julgamento que a gente tem em relação ao nosso corpo, a gente solidifica no órgão, em um órgão X, ou em vários órgãos, né? Isso está relacionado com o julgamento. E, gente, o demônio nada mais é do que a mente, quando ela projeta o julgamento nas coisas. Isso é o demônio. E foi muito louco, porque no curso que eu dei sábado aqui, que a gente trabalhou o sistema de sequência trifásica com indução à droga, a gente liberou a questão de dependência química de todas as pessoas que estavam ali e de familiares, porque no final, quando a gente percebeu o que estava acontecendo ali, a gente entendeu que todo mundo que estava ali, por alguma razão, estava ligado por essa malha. Porque tinha ou ex-marido, ou marido, ou filho, ou mãe, ou pai, alcoólatra, ou dependente químico, ou com problemas de remédio, ou de compulsão por sexo, ou de compulsão por compra. Todas as pessoas que estavam ali estavam entrelaçadas por essa malha. E ali veio uma awareness no curso que foi nítido. Eu vi a mente e o demônio.
e eu entendi que a mente é o demônio. E veio para mim toda a hegemonia de religião que tinha muito a ver com a minha questão do que estava relacionado com a dependência química na minha esfera ancestral de DNA e de relacionamento. Meu primeiro marido era dependente químico, meu pai tinha problemas com alcoolismo, e eu, no início dos meus 22 aos meus 26, bebia todos os dias. Eu trabalhava numa agência de publicidade que a dona era alcoólatra e todos os dias tinha happy hour a partir das 18 horas e eu bebia todas as noites. E eu estava entrando por esse processo. Isso tudo foi a awareness do curso e ali veio toda essa egrégora mesmo, né? Essa consciência. E a gente conseguiu destravar, e eu consegui destravar isso em mim, no meu corpo, e veio para mim muito forte essa coisa de que a igreja, ela fomenta o demônio para que ela possa coexistir. À medida em que a igreja fomenta o demônio e a força do demônio e a presença do demônio, que a igreja que cria o demônio, né? Ela consegue atuar na maneira de liberar as pessoas. Então, o demônio é o drama de controle da igreja para que ela possa ser funcional, para que ela possa coexistir, para que ela possa ter o controle. Então, o demônio está relacionado a tudo que a mente cria, né? A tudo que absolutamente traz o julgamento. O que a igreja faz? Ela julga, né? O demônio é a ferramenta para o julgamento e é aí que ela consegue controlar os fiéis. E qual que é a igreja, tá? Tô falando que essa é a hegemonia de todas as igrejas, de toda a igreja que determina a ordem para poder... e foi muito louco, porque isso foi um comentário de uma das alunas do curso que falava, inclusive, essa coisa de que a igreja... o palco da igreja foi de uma igreja batista mesmo, né? Era uma igreja batista que está até na linha do evangelho, né? E que não... dos evangélicos, na verdade, né? E de que o palco era de Deus no momento em que o padre estava lá. Fora isso, o palco era do demônio. Olha que coisa maluca, né? Que é justamente onde a igreja entra para poder controlar e trazer a salvação. Aleluia, irmãos, né? Isso nada mais é do que o julgamento criado pela mente, né? Então, quando a gente fala dos demônios nos órgãos, é aquilo que o nosso julgamento solidifica. É o julgamento que a gente dá ao nosso corpo e solidifica ali. E tranca nos órgãos a rigidez dos nossos pensamentos. Eu pirei, porque isso veio como uma consciência. Eu fui olhar no material de referência e é exatamente dessa forma que a coisa se processa, no sentido da manifestação e da erradicação dos demônios nos órgãos, que é o que vai matando e trazendo a doença, criando câncer, criando as doenças nocivas e que são as doenças que não têm cura nessa realidade de terceira dimensão, tá? Então, esse processo ele trabalha duas energias, que é a eliminação e a erradicação da infestação dos demônios nos órgãos, então é a liberação disso, criando espaço e liberando, e a restauração das possibilidades indutoras da vida. Então, ela restaura todas as possibilidades que induzem a vida a partir daquilo que você tirou, que é a morte, que é o demônio nos órgãos, que é aquilo que é o julgamento que a gente cria, tá bom? Aí vamos passar para o próximo, que vai ser na sexta-feira à tarde, das 15 às 19, no dia 12, que é a erradicação e eliminação de gravidades específicas. Então, no mesmo dia que a gente vai trabalhar a liberação dos demônios nos órgãos, que é para liberar, a gente vai trabalhar as gravidades específicas, que é um processo que eu amo, porque ele é o processo que estabelece a comunhão com o nosso corpo. Para as pessoas que falam, eu não consigo me perguntar para o corpo, eu não sei o que o corpo responde. Como assim corpo responde? Meu corpo não responde nada. Eu pergunto para o corpo que roupa ele quer usar, eu não sei o que ele está dizendo. Esse é um processo. Por quê? Porque você tem uma gravidade específica, você colocou uma gravidade no teu corpo que você não acessa a comunhão com ele. Então, esse processo, ele vai estabelecer a sua comunhão com o corpo, porque ele elimina tudo que a gente fez no nosso corpo para torná-lo pesado, sério, tudo aquilo que a gente trouxe de densidade para se encaixar nessa realidade.
tá? Então, esse processo, ele blinda, é como se ele blindasse o teu corpo de tudo que está relacionado à ordem, tudo que está relacionado à mimetização dessa realidade. Então, cultura, sistema de gênero, costume, religião, educação que você teve, né? Se você nasceu num lar de classe alta, estudou num colégio burguês elitista, ele vai exterminar tudo que foi a instrução que você teve do teu meio. Se você nasceu na periferia, estudou no colégio municipal, ele vai eliminar. Então, independente do gênero, do sistema de gênero ao qual você pertence, nessa encarnação, com esse corpício emprestado, nessa realidade que você está, que é a breve encarnação que você está vivendo, esse processo vai tirar toda a gravidade específica que você fez para ser humano nessa escolha dessa existência. É isso que faz esse processo. É um presente, é uma mágica, tá? Então, ele é um processo que ele vai eliminar qualquer gravidade sólida que você tenha mimetizado para poder pertencer a essa realidade. E aí, num espaço onde não tem gravidade específica, não tem realidade sólida. E fazendo esse processo, você vai conseguir ter a possibilidade de fluxo, de ir ou de criar uma realidade da não realidade. É uma possibilidade de convite para você ter o senso de ser a partir da comunhão com o seu corpo, tá bom? E aí, o último processo da quinzena, que é um processo que eu acho que esse foi o último que a Renata deve ter ficado bem brava comigo, porque acho que foi a terceira ou quarta mudança da nossa agenda, mas é para trazer para vocês alguma coisa foda, para que vocês possam, como seria trazer uma potência fodida nos negócios de vocês? Trabalhando a partir de uma possibilidade de intensa criatividade e alegria, né? Então, eu tive com a Norma lá nos 7 dias, a Alice Dias Lopes está dando essa classe de alegria dos negócios, e que é uma classe super bacana e interessante, que conversando com elas e vendo como é a dinâmica, falei, cara, será que não existe nenhum processo corporal que possa trazer potência para as pessoas assumirem e acharem esse espaço de uma maneira totalmente mágica a partir da criação do corpo? Porque isso é o que me seduz nos processos corporais. Eu acho que as barras, elas trazem uma consciência que a gente para de ficar reproduzindo merda na cabeça e no corpo. Mas aquilo que a gente já mimetizou ali, que a gente já fez o ponto de ordem, que solidificou, como que a gente faz para liberar? Processo corporal. O processo corporal vai fazer isso no nível do corpo físico, e o SOP e o maestro vão fazer isso no corpo, nos corpos sutis. E aí não tem para ninguém mais vai segurar vocês. Não tem o que vocês não poderão criar. Não tem o espaço que vocês não poderão acessar. E esse workshop de potência nos negócios com intensa criatividade e alegria, o que eu fiz? Eu achei 2 processos na nossa apostila tradicional, que está no meu glossário de cardápio que eu posso fazer, onde eu juntei 2 energias, 2 processos. Então, um deles é a atualização bioenergética dos elementos e a criação do contínuo crescimento do viver indeterminado. É um processo que vai atualizar o seu corpo bioenergeticamente. Eu não sei se todo mundo sabe o que é bioenergética. Bioenergética é a transformação de energia nos seres vivos, tá? Então, a gente atua, faz uma atualização do corpo nesse nível, né? Da atualização, da transformação energética no ser, no corpo físico, né? Para um negócio bem sucedido de expansão contínua, trabalhando a manutenção da sua escolha. Então, isso é para te trazer empoderamento profissional. É um processo que trabalha profissionalmente, né? Trabalha a tua ancoragem, ancoramento, não sei exatamente agora a palavra, mas ele vai ancorar uma possibilidade de um negócio, materializando um negócio bem sucedido na tua vida, tá? E trabalhando a manutenção dessa escolha, porque senão
você não tem congruência energética, né? A manutenção da escolha é congruência energética. Quando a gente fala de ancorar a energia, é trazer para a matéria, né, uma atualização física totalmente diferente. E como ele faz isso? Ele atua tanto como um processo corporal para o corpo, como ele tem um processo verbal que cria energia para manter essa manutenção. Porque uma coisa é você fazer o processo corporal ou até as próprias barras, onde você está com as barreiras baixas entregue no espaço, e agora com a mutação holográfica num nível holográfico, né, numa dimensão, sendo trabalhado numa dimensão diferente, mas o teu mental não está atuando. Quando você entra com o processo verbal, você faz com que o seu mental e o teu cérebro trabalhe como funcional para você, através do processo verbal. Então, isso potencializa, porque você trabalha em todos os níveis, né? Então, este processo da potência dos negócios, ele trabalha duas energias, de maneira a trabalhar também, além de duas energias, que é a potência e a criatividade, você trabalha tanto com processo verbal e corporal. E o segundo processo que a gente vai trabalhar nesse dia porque aí o que acontece? A gente vai trabalhar de forma casada. Então a gente vai ter 4 energias sendo trabalhadas, mas são 2 processos corporais. E o segundo é a restauração da intensidade do espaço da encarnação e a energização da alegria da encarnação. É um processo incrível! Incrível, porque ele simplesmente vai derreter e dissipar toda a intensidade que você colocou no seu corpo por conta do trauma e do drama. Sabe o trauma e drama que a gente faz, a gente insiste em trazer para a vida da gente? E essa gente mimimi, que não sai desse jeito. Então, esse processo, ele tira o trauma e drama do teu mundo, do teu mental, do teu corpo, da tua vida, da tua disposição e da porra toda. Entendeu? Então a gente vai trabalhar primeiramente essa parte da energia, de tirar o trauma e drama, e a segunda energia que ele trabalha, que é a energização da alegria da encarnação, é restaurar na tua vida, devolver para o teu corpo e para você a sua alegria irrestrita de viver. Então, é um processo que trabalha 2 energias. Então, a gente vai trabalhar um processo no período da manhã que trabalha 2 energias e um processo à tarde que trabalha 2 energias. E com isso, você vai ser o ser mais fodástico para criar o negócio que você quiser, para ganhar dinheiro, para parar de ficar nessa da competição, né? Porque o que eu mais escuto em Axis, tem muita competição, que não... Cara, deixa a competição para quem alimenta a competição. Entendeu? Já me denunciaram uma porrada de vezes no Axis e cada vez que alguém me denuncia, cria mais para mim. Porque eu não tenho competição para mim. Eu sou a minha energia, entendeu? Pode, vem, me denuncia, entendeu? Porque a pessoa que me denuncia cria mais para mim. Toda vez que eu fui denunciada, eu dei um salto quântico e criei muito mais, porque a pessoa me ajudou. Então, quando as pessoas estão na competição e elas veem você como competição, elas vão fazer coisas para que criem mais para o teu mundo, né? Uma das coisas que a gente aprendeu na Malásia, no tema mago, surjam os magos, é que o mago, ele vivencia a competição em 4 estágios, né? O julgamento, ele vivencia em 4 estágios. E o último deles é: vem, manda o teu julgamento para mim. Porque cada vez que você me julga, é $10.000 que você coloca na minha conta. Eu não tenho medo do teu julgamento. Então, você me julgue. Manda o teu julgamento, que isso só cria mais para mim. Isso faz com que eu possa fazer mais e criar mais e ser mais. Porque não existe competição. Eu sou a minha energia. Então, eu crio a partir da minha energia. As pessoas que falam de competição e sofrem com competição e vivem a competição são as pessoas que usam a energia da competição porque elas não conseguem criar. E aí elas usam essa energia para fazer impotência.
E aí elas ficam só fazendo a delação premiada dos outros, daquilo que os outros estão criando, elas ficam se incomodando com o que as pessoas estão fazendo, elas ficam usando o tempo delas para fazer a delação, a patrulha da fraude. Eu cago para elas e cago para isso. Então, para mim, não tem competição. E esse processo da potência dos negócios com intensa criatividade e alegria vai fazer com que vocês consigam eliminar o fantasma da competição da vida de vocês e serem o fluxo. Para que vocês possam acessar esse espaço que não existe competição. A competição é criada, assim como o julgamento, pelas pessoas que viram o efeito disso e que fazem impotência da sua potência. Então, este processo eu trouxe, eu criei, na verdade, eu juntei esses dois porque eu entendo que trabalhados de maneira casada vai tirar o medo do julgamento, vai restaurar, vai trazer a ancoragem da força, vai trazer a possibilidade do viver indefinido, da criatividade, para que vocês possam gerir negócios novos, né? Desde que eu estou para valer com Axis, eu ativei 8 fontes de renda na minha vida. Então, se uma não rola mais, a outra rola. Se uma vai diminuir, a outra ganha energia. E assim vai. Então, é um fluxo contínuo e constante de possibilidades. E eu tenho vivido isso na minha vida no dia a dia. Então, eu quero trazer esse processo para a gente trabalhar isso. E por que não dividir com vocês a minha experiência de criar 8 fontes de renda? Quem sabe isso pode inspirar vocês no que vocês podem fazer. E não sei, são coisas diversas. Eu tenho uma marca feminina de acessórios femininos que eu vendo por e-commerce, que não tem nada a ver com a Axis. Eu presto consultoria para a área de comunicação, porque eu sou publicitária e trabalho há 30 anos com isso, e agora eu só faço consultoria com isso. E do Axis eu fui diversificando. Na verdade, agora eu criei a jornada xamânica, que não tem a ver exatamente com a Axis, não é uma ferramenta de Axis Consciousness, mas faz parte da ferramenta de engajamento com os elementais, mas ela tem uma outra vertente, que é a nona, tá vendo? Já tem mais uma, é a nona fonte, essa. Porque vai virar um e-book e vai virar um curso. Então, enfim, a jornada xamânica, que é outro que eu queria falar com vocês, que é outra atividade desse mês de julho, é um grupo de estudos que eu criei. Ele é gratuito, na verdade é só uma contribuição para material didático, porque ele conta com alguns elementos, então é uma contribuição de R$20. Eu fiz a primeira sessão agora, que vai acontecer no dia 4, e a gente teve 12 vagas experimentais, e a minha ideia é que eu transforme esse curso, em curso não, né? Esse grupo de estudo em online também em agosto, e eu vou ver essa possibilidade. Mas assim, são processos de criação que acontecem quando a gente não limita as coisas. Se eu falar para vocês como surgiu a jornada xamânica, foi de, teoricamente, o que seria uma limitação. Eu queria fazer, eu montei agora o meu espaço, que tem lugar para troca, e eu queria trazer uma contribuição de grupo de estudo. E aí eu comentei, né, com o Axis, falando, olha, eu quero fazer um grupo de estudo, então quem sabe eu posso ler um livro, o que eu posso fazer? Qual é a bibliografia que eu posso usar para grupo de estudo? E aí o Axis me informou que eu não podia fazer, porque eu não sou CF. E eu só poderia fazer um grupo de estudo se eu fosse CF. Aí eu falei, ué, mas eu preciso de uma sigla CF na frente do meu nome para fazer um grupo de estudo? Eu já estou preparada, né? Eu estou muito preparada, eu me sinto preparada, eu posso ser essa contribuição. Não é uma sigla na frente do meu nome que vai me definir. E isso é o próprio Axis que me ensinou, que me mostra e que faz sentido no meu mundo. Ah, mas você não pode, porque tem que ser CF. Então, você não pode fazer clube do livro e você não pode fazer grupo de estudo. Você pode pedir para as pessoas lerem o livro em casa e você se encontra com as pessoas para discutir o livro. Falei, não, isso eu não vou fazer. Eu quero fazer um grupo de estudo. E aí eu fiquei nas perguntas do que podia ser mais contribuição nesse momento. E aí eu falei, pô, eu sou uma iniciada das Anciãs das 13 Luas, é um trabalho do Sagrado Feminino maravilhoso, e foi o que me preparou para receber a Axis. E quando eu entendi o que era o engajamento com os elementais, eu entendi que isso é a jornada xamânica. A jornada xamânica é
a forma, né? É o espaço de acesso para fazer o engajamento com esses elementais. Então, por que eu não trago isso e não crio essa possibilidade? E aí eu criei a Jornada Xamânica e eu anunciei essa possibilidade. Em 4 horas, esgotou-se as vagas. E eu tenho uma lista de espera que reverberou mais do que qualquer curso de Axis. Então, assim, o que mais é possível, né? Eu poderia ter olhado para esse não de uma forma exclusiva, excludente, na verdade, né? E ter me frustrado e ter falado, porra, eu não vou poder fazer. Esse não me deu a possibilidade de criar alguma coisa que talvez seja muito maior e que talvez traga para as pessoas o acesso que elas ainda não tinham acessado, porque quando eu falo de elementais e de engajamento com os elementais, muitas pessoas ainda, mas como é? Como eu faço para atualizar? Como é esse engajamento? O que tem que acontecer? E quem sabe a jornada xamânica não é a ferramenta, não é o combustível, não é a estrada que elas vão percorrer para conseguir fazer esse engajamento bioquímico com os elementais. Então tá tudo aí, pessoal, tá tudo de presente, tá tudo interligado, tudo é um grande presente se a gente não se define. Então até o não e até a doença que vem muitas vezes para parar, teoricamente, para trazer o caos e para te parar, pode ser o primeiro degrau para você acessar aquele espaço que, se não fosse a doença, se não fosse o não, se não fosse o obstáculo, se não fosse aquilo que num primeiro momento parece que te fechou, é o que de fato vai te dar a possibilidade para uma criação maior, para um próximo estágio, para acessar realmente o espaço onde você vai virar a chave de criar o que ainda você não tinha pensado que era possível, tá bom? É isso, meus amores, terminamos aqui. Eu vou fazer um outro Zoom agora, não sei, talvez daqui 1 ou 2 semanas, não sei, para a gente falar da segunda quinzena, que eu já vou dar só uma palhinha aqui, que a gente vai fazer uma jornada PET. Eu tive algumas experiências com processos corporais em animais, né? Eu atendi o Pelúcio, a Joaquina, que estavam em estágios terminais de sacrificação. E eles estão bem, né? O Pelúcio já está pulando, já está subindo, descendo. A Joaquina parou de fazer xixi com sangue. O exame dela ainda mostra que tem sangue na bexiga, mas desde que a Mônica começou a fazer com ela e eu também a saída pela esquerda do cenário, ela parou de urinar xixi. E ela tá super bem. Então isso trouxe para mim uma awareness de por que não fazer uma jornada PET em 2 finais de semana, voltada para clínicas veterinárias, médicos veterinários e para as pessoas que têm seus animaizinhos lindos como eu tenho e que têm os seus, né, peludinhos em casa, porque animais não têm ponto de vista, não tem projeção expectativa. Quando a gente faz o processo corporal no animal, é questão de horas e o animal se cura. Você começa a ter os efeitos imediatos, porque o animal não tem o filtro que nós, humanos imbecis, temos. Eles não racionalizam, eles não pensam, eles não têm projeções expectativas. Os animais só recebem 100% do processo que a gente faz. Então, por que não otimizar? Então, eu vou fazer uma jornada PET com vários processos para animais. Eu vou trazer no segundo semestre um processo corporal para trabalhar a cerebrocracia, que já é também uma consciência nova no Axis, que é o processo de ativação de 90% da capacidade pré-cerebral. E quero trazer o dimensionalidade recíproca, tá? Que é um processo potentíssimo, que libera todos os pontos de vista de todas as vidas que a gente teve, de todas as dimensões. Porque às vezes a gente tem questões aqui no nosso corpo, doenças no nosso corpo físico, desta realidade, desta dimensão, que não tem a ver com a nossa existência aqui, que está relacionado com pontos de vista de outras dimensões e outras vidas e outras realidades. E esse processo, ele trabalha em todos os corpos sutis, em todas as dimensões. E eu quero trabalhar com ele, com vocês no segundo semestre. É isso, acabou aqui o meu conteúdo. Eu teria, sei lá, 5, 10 minutinhos para pergunta, se vocês tiverem,
porque eu preciso encerrar, pessoal. Daqui a pouco. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Ô, Kati, eu coloquei, não sei se todo mundo viu, eu coloquei o link do grupo do Telegram, porque o grupo do WhatsApp tá cheio, mas o conteúdo é o mesmo. Tá. E fala para eles reservarem sempre a agenda de terça-feira, às 9 horas. Verdade. Tem outra coisa, uma outra atualizaçãozinha. Toda terça-feira, às 9 horas da noite, eu vou fazer pelo YouTube e pelo Facebook. Estou estreando nisso, tá? Porque eu ainda sou patazona aí nessa tecnologia toda aí, mas eu tô bem a fim de aprender, eu até que aprendo fácil, tá? Vamos lá. Ontem eu e a Rê fizemos o teste, a gente achou que a gente estava no privado, a gente entrou no YouTube aberto, demos vexame, mas tudo bem, né? Vivendo em incremento de 10 segundos e tudo certo. Então, toda terça-feira, às 9 horas, né, Rê? Às 9, eu vou fazer uma live gratuita para vocês com algum conteúdo que tenha surgido, com alguma coisa. Se vocês quiserem também, depois que a gente iniciar, trazer temas que vocês gostariam, para entender o que a gente pode criar mais. Mas eu quero ser uma contribuição efetiva semanal. Então, reservem, né? Toda terça-feira às 9, chamadas. Eu vou entrar com uma chamada, pode ser da rua, pode ser daqui, pode ser de qualquer lugar. Sem forma e estrutura, para a gente conversar e falar de algum tema que possa surgir e que a gente possa, sempre com o objetivo de criar mais, de trazer para vocês a possibilidade e a awareness de vocês estarem criando mais na vida de vocês. Beleza? E é isso, meus amores. Beijo para vocês. Depois eu vou ler aqui no chat. Eles estão falando que o link que eu coloquei do Telegram não tá... Entrando? Não tá entrando, eu vou dar só... Espera só um pouquinho aí, que eu vou pegar pelo celular e ver se dá certo. Tá. É isso. Alguém quer fazer alguma pergunta nesse meio tempo, amores? Tô super feliz, a gente tá com 50 pessoas na sala. Fico super agradecida, grata, fico muito feliz de saber que as pessoas estão acordando para os processos corporais. Né? Processo corporal é uma mágica incrível. E é a partir do corpo que a gente cria. Né? A hora que vocês começarem a perceber isso e começarem a fazer processo corporal, se auto-aplicar processo corporal, quem já está fazendo, o que vocês conseguem perceber a partir disso, a gente começa a engajar e criar, atualizar possibilidades materiais no mundo. Né, o corpo nos permite, porque assim, a gente não se dá conta, né, de que o corpo é uma entidade. O corpo é a entidade material que nos permite realizar aqui encarnados, né? A hora que o teu corpo físico morre, né? A hora que ele descansa, a tua energia vai e você vira só uma entidade, né? E quando você tem corpo físico, você é uma entidade viva, né? E é uma entidade que cria. Então, quando você toma banho, quem toma banho é seu corpo, não é você. Quando você come, quem come é o seu corpo, não é você. Quando você transa, quem transa é o seu corpo, não é você, né? Quando você se veste, quem se veste é o seu corpo, não é você. Então, como seria olhar para o corpo como essa entidade com identidade e que pode realmente ser o grande milagre daquilo que você pode materializar na sua vida em todos os níveis, em todas as instâncias, né? Inclusive a cura física de dores, doenças e sabores e tudo mais. Deu aí, Rê? Acho que deu certo, que já entrou bastante gente. Tá. Queridos, nenhuma pergunta, porque eu vou derrubar a live aqui, porque agora eu preciso ir. Tenho 10 minutos para chegar lá embaixo. Beijo, beijo, beijo. E espero vocês na terça-feira que vem para a gente falar sobre X. Qualquer coisa que venha para que a gente possa criar mais, tá bom? A gente espera já na sexta-feira com os cursos de sexta, né? Assim,
É que eu queria todo mundo aqui. Tem muita gente que é de fora de São Paulo, né? Aí quem tá de fora de São Paulo, a gente se vê no antivírus. Os antivírus aí. Os olhinhos da Rita até cresceu quando você falou da jornada xamânica. A gente vai fazer, Rita. Eu não sei como que é essa questão do streaming, entendeu? Porque a jornada xamânica, a gente vai trabalhar com os elementos da natureza. Então, aqui, por exemplo, a gente vai ter manipulação de erva, a gente vai ter pendulagem, a gente trabalha uma série de coisas que demandam manufatura, embora tenha uma parte teórica. Mas eu não estou fechando nada, o que mais é possível. Né? Como seria poder fazer online presencial e de repente passar para vocês um material de apoio e vocês também manipularem em casa? Não sei. Vamos para os 10 segundos de incremento, né? Sem forma e estrutura, só nas perguntas do que pode criar mais. Tá bom? Beijo, meus amores!